Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frank, hoje dia 25/7/2023, agora são 6 horas e 20 minutos, se tiver tudo ok aí com a transmissão, por gentileza já me avisem, aqueles que estão entrando. Bom dia, Ana, bom dia, Lucas, bom dia, Fá Ferreira. Bom dia, Bia, Fran, muito bem, bom tê-los por aqui. Paula. Legal aí pra vocês, transmissão, tá ok? Boa, legal, obrigado. Muito bem, então sejam todos bem-vindos, é bom tê-los por aqui. Mais um programa Café com Franklin. Semana passada não tivemos. Na verdade, eu tava com dois problemas na semana passada. Eu tava com uma enxaqueca terrível, como há tempos eu não tinha. Acordei com muita dor de cabeça, mas de qualquer forma eu havia me preparado para estar aqui com vocês e tentei iniciar o programa, mas eu tava com problema no celular também. Enfim, né? Tava com uma dificuldade no celular, então acabou que a semana passada nós não tivemos Café com Frank. Mas cá estamos, dia 25/7. Espero que vocês tenham passado bem esses últimos 15 dias. Espero que vocês tenham sobrevivido sem a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Olha que legal, o meu amigo, o Frei Danilo Agostiniano, ele tá lá na Espanha, te acompanhando desde a Espanha. Ô, meu caro, que coisa boa. Sua bênção, padre. Legal. O Frei Danilo tá viajando, hein? Puxa, eu estive com ele no mês passado na Áustria, agora ele tá na Espanha. Que coisa boa. Legal, padre. Excelente. Inclusive a gente precisa marcar nossa live, hein? A gente combinou, falou que faria algo juntos e não fizemos até agora, tá bem? Vamos ver se a gente faz isso em breve, tá certo? Bom, então espero que vocês tenham passado bem, que vocês tenham sobrevivido sem o nosso Café com Frank, sem a nossa dose semanal de cafeína espiritual. A Fá Ferreira tá dizendo que hoje é dia de São Tiago Apóstolo, o pessoal tá desejando bom dia. Eu pedi para que vocês mandassem ontem lá na caixinha de perguntas algumas sugestões de programa de Café com Frank. Chegaram várias coisas, algumas provocações que vocês fizeram eu vou guardar e usar ao longo dos próximos programas também. Vocês mandaram algumas questões muito interessantes. Teve uma que me fez pensar no tema da live de hoje. Aí, enfim, eu vou abordar isso, né, aqui nos próximos minutos. Mas só lembrando, né, quem tá por aqui, divulga essa live, tá? Faz subir essa live, manda aviãozinho, muito simples mandar um aviãozinho. Enquanto você tá aqui na live, você vai disparando essa mensagem, a mensagem da live, para os teus colegas, para os teus amigos aí de Instagram. O ícone do aviãozinho tá no canto inferior direito aqui da tela, vai mandando um coraçãozinho, vai escrevendo aí no chat, tá? Dessa forma a live vai subindo, vai chegando para mais pessoas. E aí você não guarda isso tudo só para você, né? Já que você acordou cedo, já que você tá aqui, divulga, dá publicidade a isso tudo, chama os amigos para participar, enfim. Vamos lá, porque o tema de hoje é bem interessante, falar um pouco sobre o sofrimento, sobre o desespero e assim por diante, tá certo? Que foram provocações que vocês fizeram lá na caixinha de perguntas, tá? Escrevam aí no chat, interajam, né? É importante que nas mídias hajam interação, né? Isso favorece bastante o algoritmo da coisa aqui, tá bem? Bom, então vamos lá, bora. Chegou uma questão interessante, assim, algumas pessoas mandaram sobre o tema do sofrimento, né? Sofrimento na família, sofrimento por causa de diagnósticos de doenças, sofrimento por causa de luto, por conta de desemprego. Então, assim, chegaram várias questões relacionadas ao sofrimento, o que é sempre muito, muito esperado, né? Ainda mais numa caixinha de perguntas de um perfil de psicólogo, né? Que as pessoas de alguma forma vêm trazendo as suas demandas, e demandas comumente são queixas que apontam para alguma dor, para algum sofrimento, para alguma dificuldade de vivenciar uma realidade, o que gera sempre uma certa dor, né? Um certo incômodo. Isso me fez pensar algo interessante, e aí eu fui pegar aqui num livro de Frank uma reflexão que pode nos conduzir por esse café, que
É uma reflexão que está no livro Logoterapia e Análise Existencial. Tá? Livro Logoterapia e Análise Existencial. Esse livro aqui. Porque assim, de fato, todos nós nessa vida, e isso é claro, claríssimo, né? É notório, é evidente, é óbvio. Mas na vida todos nós sofremos, né? Senhoras e senhores, não tem como. Né? Uma pessoa até mandou lá na caixinha o seguinte, né? Eu até respondi, foi a primeira pergunta que eu respondi. É possível, era algo mais ou menos nesse sentido, tá? Quem vive uma vida com sentido não se cansa. Né? Como assim? Olha, quem vive uma vida com sentido não tem essas intempéries, né? Quem vive uma vida com sentido não se desgasta. Quem vive uma vida com sentido não sofre. Né? Não sofre no sentido de perecer, de se esgotando, né? De se consumindo. Né? Falei, claro que não. Assim, essa afirmação não é verdadeira. Né? Quem vive uma vida com sentido também se cansa, também se esgota, também sofre. Todos nós sofremos, não tem como, não tem a opção sem sofrimento nesse mundo. Né? Não tem a opção com sofrimento e sem sofrimento. A opção sem sofrimento nesse mundo nós não temos. No momento nós não temos. Obrigado. Né? Não existe uma vida que seja uma vida sem sofrimento. Tá bem? E olha, cansar-se é próprio da pessoa humana, é próprio da condição humana. Quer você tenha uma vida plena de sentido, quer você esteja vivendo num vazio existencial. O cansaço, o esgotamento, o sofrimento, isso tudo são condições inerentes da pessoa humana. Como vai dizer Viktor Frankl, nós já trabalhamos isso diversas vezes no Café com Frankl, né? Vocês estão ficando aqui experts, especialistas nas reflexões de Frankl por conta do café. Como vai dizer Viktor Frankl, não tem nenhuma pessoa nesse mundo que possa dizer que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer. Né? Isso tudo nos pega, isso tudo nos marca, isso tudo é próprio da pessoa humana. Tá? Experimentaremos a culpa porque erramos, experimentaremos o sofrimento porque somos pessoa humana, iremos morrer porque somos mortais, tá bem? E assim por diante. Bom, não tem nada a ver. Todo mundo se cansa, todo mundo se esgota, né? Quer viva com sentido, quer viva sem sentido. Quer esteja metido no vazio existencial, quer esteja enchendo, né, a sua vida de sentido. A partir de realização de valores, valores vivenciais, atitudinais e assim por diante. O que muda é a atitude que a pessoa tem frente a essa condição inerente da pessoa humana. O que muda é o seguinte, o que muda é a tua atitude, tá? Peguemos duas pessoas. Uma que está vivendo de forma atenta, uma que está bem disponível, uma que está realizando o sentido da sua vida, uma que está forte, robusta, porque está bem instalada na realidade, está atenta, está realizando valores, está fazendo tudo assim com muito esmero, está conseguindo viver as virtudes. E uma outra que está assim, relaxada, tá um relaxo, tá um caos a vida daquela pessoa. Só murmuração, só lamentação, né? Tá mal instalada na realidade, não sabe muito bem quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, está num estado de confusão, está num estado de caos a vida dela. Né? Tem um elemento de dispersão entrando diariamente na vida dela, né? Que faz com que ela não consiga dar passos firmes, resolutos, né? Numa mesma direção. Então, ela está sempre começando coisas, mas não sabe muito bem como terminá-las, não sabe levar a fim e a cabo nada, enfim, beleza. Acho que vocês já conseguiram imaginar essas duas pessoas. Ambas irão sofrer as intempéries da vida. Tá? Ambas irão se cansar, ambas irão se esgotar, ambas irão padecer, ambas, diante das mais diversas realidades da vida, irão sofrer por motivos
dos mais variados. Tá? Não sofrer. Tá? Sofrer por dificuldades no trabalho, sofrer por dificuldades da família, sofrer por questões fisiológicas, de saúde, sofrer por questões financeiras. Tá bem? Não, mas irão sofrer. O que muda? O que muda não é o sofrimento. O sofrimento está lá, batendo na porta de uma e da outra. O sofrimento está lá. O que muda é o modo como cada uma irá responder a este sofrimento. O que muda é a atitude que uma e outra irá ter frente a esse sofrimento que bate à porta. Uma irá se desesperar. Quando ela abrir a porta e ver que é o sofrimento, ela irá se desesperar. Ó céus, ó terra, bem comigo, justo agora, né, bem hoje. Uma irá se desesperar. Irá se descabelar, irá gritar, irá se esconder, viver uma atitude de covardia. Não quero, não é pra mim, né? Irá fazer algum movimento assim infantil. Irá fazer algum movimento irresponsável. Irá ter alguma atitude desproporcional, descabida. Uma irá se desesperar. Querendo a todo custo se esconder do sofrimento, evitar o sofrimento, negar o sofrimento. Só que não adianta, né? Na hora que ele bate na porta, assim, acabou, entendeu? Ele chegou. Ele vai entrar, não tem como. Tá certo? Ele apareceu na tua vida. Naquele momento, ele faz parte das tuas circunstâncias e por mais que você queira negá-lo, não tem como. Ele chegou. O sofrimento, do mais diverso, né, que seja. A outra, frente ao sofrimento que está lá, batendo na porta, irá ter uma atitude muito mais adequada, muito mais sensata, muito mais saudável, percebendo que aquilo faz parte da sua circunstância, percebendo que naquele momento aquilo se configura como um destino, ou seja, destino para Viktor Frankl é aquilo que não pode ser mudado, é o que é uma realidade factual, aconteceu, paciência, fazer o quê? Eu não queria que esse sofrimento chegasse nesse momento, sei lá, não é algo que foi procurado, que foi desejado, que foi querido, mas ele chegou, caramba. Sei lá, um diagnóstico, a perda de um ente querido, né, uma crise financeira, um desemprego, algum tipo de dor que se instala no meu corpo, na minha psique, enfim, sei lá. O sofrimento chegou, a pessoa sensata, adequada, madura, ela vai olhar para isso tudo e falar, pois bem, isso aqui faz parte das minhas circunstâncias, isso aqui agora para mim é um destino, eu preciso me posicionar frente a isso tudo, eu preciso saber extrair o melhor disso tudo, eu preciso crescer a partir disso, eu preciso usar esse sofrimento como trampolim, como instrumento de melhora pessoal. Ele precisa se tornar agora uma espécie de companheiro, de amigo, que me promove, que me estimula, que extrai o melhor de mim. Tá? É isso aí, porque como está dizendo a Rafeira, todos nós estamos susceptíveis. Todos nós estamos susceptíveis. Bom, o que muda? O que muda? O que muda é que uma pessoa se desespera e a outra se eleva. E aí Frankl dá uma dose de reflexão interessantíssima para nos ajudar nisso tudo. Ele vai dizer o seguinte, olha, todo mundo que se desespera diante do sofrimento, se desespera por quê? Vamos entender agora essa dinâmica. Tá? É o tema central aqui da nossa live. Todos aqueles que se desesperam frente a um sofrimento, o sofrimento bateu, e você, ao abrir a porta, não encarou, não olhou nos olhos, né? não o chamou para entrar, no sentido de, olha, assumi-lo como parte integrante agora da sua vida. Né? Você se desesperou, você se descabelou, correu, chorou. Né? Assim, chorou num ato de desespero. Né? Acho que dá para entender. Todos aqueles que se desesperam frente ao sofrimento, se desesperam por um motivo. Eles idolatraram
Eles tiveram uma atitude idolátrica frente a um valor. Eles absolutizaram na sua vida um único valor. Me explico. Vamos lá. Eu vou ler agora na íntegra a citação aqui de Frank e depois a gente conversa então. Essas poucas palavras alusivas de um caso que eu já vou ler para vocês devem ser suficientes para mostrar que um desespero inteiramente compreensível, sem aparentemente vamos lá. Um desespero inteiramente compreensível, sim, aparentemente justificado em relação a si mesmo, pode ser fundamentalmente modificado. Para tanto, é preciso apenas saber que, em última instância, todo desespero é uma única coisa. 2 pontos. Idolatria e absolutização de um valor único. Gostaríamos de ousar afirmar que alguém que se acha desesperado já revela justamente por meio daí que idolatrou algo. Que revela por meio daí o fato de ter transformado uma coisa qualquer, que só é condicionadamente valiosa, que só possui um valor relativo, em um valor absoluto. Ou seja, a pessoa que se desespera, ela se desespera porque ela está tendo uma atitude idolátrica. Ela ergueu uma espécie de bezerro de ouro na vida dela. Aquele sofrimento, ele aponta para uma área da vida dela. O sofrimento, ele sempre está condicionado a uma área da vida da pessoa. Bruno Farentano, o tema de hoje é o mesmo que o teu de ontem. Eu copiei a tua live. Né? É o vitimismo. Eu tô brincando, pessoal, não tem nada de vitimismo. A gente tá falando aqui sobre o desespero. O sofrimento inevitável. Não tem nada a ver com o Caio, coitado. Deixa o Caio quieto, Bruno. Então vamos lá. Presta atenção. Não foquem aí no Bruno Farentano, que ele entra na live só pra bagunçar. A pessoa, no estado de desespero, ela absolutizou, ela idolatrou algo. Ela ergueu uma espécie de bezerro de ouro. Ela está adorando um ídolo. Porque o sofrimento é sempre o sofrimento de uma realidade da nossa vida. Então, sei lá, por exemplo, o sofrimento relacionado a uma dificuldade financeira. Bom, é um sofrimento que está vinculado a uma realidade da nossa vida, uma realidade importante, que é a realidade da vida financeira. Um sofrimento por conta de dores físicas. É um sofrimento que está vinculado a uma área da nossa vida, que é a nossa saúde física. O sofrimento por conta da perda de um ente querido está relacionado a uma área da nossa vida importante, que é a área familiar. O sofrimento relacionado a um desemprego está relacionado a uma área importante da nossa vida, que é o trabalho. O problema é o seguinte: quando diante de um sofrimento, isso aqui é central para vocês entenderem, né, para onde nos leva a reflexão de hoje, né? Quando um sofrimento que está vinculado a uma área específica da nossa vida se torna desespero, ele se torna desespero por quê? Porque eu peguei esta área da minha vida e eu, naquele momento, eu absolutizei ela. Eu idolatrei ela. Eu fiz dela o todo. Então, eu me torno assim, desesperado frente a um desemprego. Por quê? Porque eu vi no trabalho a única forma possível de encontrar o sentido da minha vida, de me tornar quem eu devo e sei lá o que seja. Eu absolutizei o trabalho. Eu fiz do trabalho, que é um meio, eu fiz do trabalho, que é um valor relativo, um valor absoluto. Tipo assim, olha, e agora como que eu posso viver sem isso? E agora como que eu posso viver sem essa condição financeira? E agora, né, como que eu posso viver sem a plenitude da minha saúde física? Porque eu absolutizei a minha saúde física. Como que eu posso viver sem essa pessoa querida? Porque eu absolutizei essa pessoa. O desespero é sempre uma atitude idolátrica. Eu faço daquilo que é uma parte o todo. Eu faço daquilo que é um valor relativo um valor absoluto. E eu começo a acreditar realmente nisso.
né? Ó céus, ó terra, e agora que isso me foi tirado, e agora que essa situação foi alterada, foi adulterada, como que vivo eu? Olha, você vive entendendo que isso é relativo, não é absoluto, que isso é uma parte, isso não é o todo da sua vida, que isso aponta para um lugar, mas esse não é o lugar, isso não é o lugar. O desesperado, ele é um idólatra. Quando a gente se desespera porque tem que entregar um trabalho. A gente se desespera porque a gente tem, né, que resolver uma situação específica da nossa vida. A gente se desespera porque a gente está vendo naquilo o todo. Aquilo não é o todo, aquilo é uma parte. Aquilo é uma parte. O todo é algo muito maior. Aquilo precisa ser visto. Aquilo precisa ser visto a partir de um quadro muito maior. Por exemplo, me ocorre citar agora isso, né? No livro Teologia Ascética e Mística, né, de Tanqueray, ele nos dá uma condução muito interessante quando ele vai tratar sobre a virtude da prudência, né? Ele fala, olha, o homem prudente é aquele que consegue olhar tudo sob o prisma da eternidade, né? O homem prudente, para Tanqueray, é aquele que a todo momento se pergunta o que importa isso para a eternidade. Olha que saudável essa reflexão que ele traz, né? Olha que verdadeira, que reflexão saudável, quanto isso nos ajuda, né? O homem prudente, o homem virtuoso, prudente, é aquele que olha para todas as realidades da sua vida, tendo em vista a eternidade. Então, diante das mais diversas situações da vida, a pessoa vai se perguntar, o que importa isso para a eternidade? E ele vai continuar dizendo, né? Porque tudo o que não é eterno, não é. Tudo o que não é eterno, não é. O desesperado, ele não está olhando mais para a eternidade. Porque ele absolutizou aquela situação. E aquela situação se tornou o todo. E que todo minguado, né? E que todo estreito, imagina que o seu tudo, que o todo da sua vida é esta situação que agora lhe faz sofrer. Meu Deus, que vida mais terrível, mais estreita. Que vida sufocada, não? É isso aí, no livro Compêndio Ascética e Mística, Tanqueray. O que importa isso para a eternidade? Isso nos tira do desespero. Isso faz com que a gente consiga viver, por exemplo, o sofrimento com sentido, com coragem, com heroísmo, até com uma certa alegria. Porque isto, tendo em vista a eternidade, puxa vida, é algo muito menor, muito mais reduzido. Inclusive pode ser algo que me eleva, que me promove, que me ajuda. Porque faz com que eu me lembre de que eu sou feito para coisas maiores, que eu sou feito para uma realidade, que é uma realidade eterna e assim por diante. Bom, mas eu quero trazer aqui um exemplo que o próprio Viktor Frankl traz, um exemplo interessantíssimo de uma enfermeira. Uma enfermeira que durante muitos e muitos anos ajudou dezenas, centenas de pessoas na qualidade de enfermeira, mas que agora recebe um diagnóstico de uma doença terrível, incurável. Bom, é um parágrafo só e eu vou ler aqui para vocês. Tá? Uma enfermeira da minha equipe foi operada e o tumor revelou-se em meio à laparotomia, como inoperável, tá bem? E em seu desespero, a enfermeira pediu que fosse ter com ela, que Viktor Frankl fosse ter com ela, tá bem? Na conversa veio à tona o fato de que ela nem estava tão desesperada assim por causa de sua doença, mas antes por causa da sua incapacidade de trabalhar. Ou seja, ela estava desesperada, mas o desespero não era relacionado ao sofrimento físico e ao diagnóstico. Ela estava desesperada porque ela não podia mais trabalhar. E ela amava fazer os seus trabalhos, né? Fazia com muito afinco, com muita dedicação. E estava desesperada porque ela não podia mais trabalhar, porque estava recém-operada e tinha agora um diagnóstico de uma doença terrível. Ela amava a sua profissão acima de tudo, mas não podia mais exercê-la agora. O que eu deveria ter dito diante de tal desespero? A situação dessa enfermeira era realmente
Era realmente desesperançada. Tanto que uma semana depois, ela morreu. Não obstante, tentei deixar claro para ela o seguinte: o fato dela trabalhar 8 ou sabe-se lá Deus quantas horas por dia não era nenhuma arte. Alguém logo poderia fazer a mesma coisa que ela. Mas ter uma tal disposição para trabalhar e ainda por cima se encontrar tão incapacitada quanto ela para um trabalho, e apesar disso não se desesperar, essa sim seria uma realização. Disse que ninguém conseguiria tão facilmente imitá-la. E assim continuei perguntando: a senhora não está sendo propriamente injusta com os milhares de doentes aos quais a senhora dedicou a sua vida como enfermeira? A senhora não está sendo injusta com eles? Quando a senhora se comporta agora como se a vida de um doente ou de um enfermo, ou seja, de um homem incapaz de trabalhar, fosse sem sentido? Logo que a senhora se sente desesperada com sua situação, disse: a senhora age como se o sentido de uma vida estivesse em uma relação direta e coincidisse com o fato de um homem poder trabalhar por tantas e tantas horas. Com isso, porém, a senhora está recusando a todos os doentes e a todos os enfermos todo e qualquer direito à vida e toda justificação da existência. Em realidade, a senhora tem agora uma chance única. Enquanto a senhora não pode, por um lado, até aqui, enquanto a senhora não pôde, por um lado, até aqui, em face de todos os homens que lhe tinham sido confiados, fazer outra coisa senão prestar uma assistência, agora a senhora tem a chance de ser mais, de ser um modelo humano. De ser um modelo humano. Olha que intervenção fantástica que Viktor Frankl faz. Olha, a vida está te chamando para algo muito maior. Para de absolutizar o teu trabalho. Você está desesperada porque você está idolatrando o teu trabalho, porque o teu trabalho virou para você uma espécie de bezerro de ouro. Então agora você não pode trabalhar porque está acamada, porque está enferma, porque tem um tumor, e você está desesperada porque não pode trabalhar. Pô, mas o que é isso? Você está sendo inclusive injusta com os milhares de pacientes que você já atendeu. A mensagem que você está passando para os pacientes, entre outras coisas, é o seguinte: olha, uma vida sem trabalho é uma vida sem sentido. Para de absolutizar o seu trabalho. Agora não é hora de você trabalhar, porque você não pode. Agora é a hora de você fazer algo muito maior do que o trabalho. Muito mais interessante do que cuidar das pessoas. Agora é a hora de você se tornar para as pessoas um modelo. É mais do que o trabalho. Você se torna agora um modelo. Um modelo de uma enferma, não um modelo de uma enfermeira. Não é mais o trabalho. Não é mais aquilo que você faz. É como você sofre. É a mudança, do Homo faber para o Homo patens aqui. Se torne um modelo. Para de absolutizar o trabalho. E na medida em que, por exemplo, essa enfermeira para de absolutizar o trabalho, o desespero também some. E ela começa a entender qual que é o chamado dela nesse momento. É o chamado de viver e viver bem esses seus últimos dias, viver com dignidade, viver com hombridade, viver com heroísmo, viver com alegria, viver com esperança. E é a partir desse exemplo que o Viktor Frankl vai dizer, que todo desespero revela uma coisa: idolatria e absolutização. No caso dessa mulher, qual que era a absolutização? Idolatrar, absolutizar o valor da capacidade do trabalho. Colocar a capacidade do trabalho acima de tudo. Tá, mas olha para isso tendo em vista a sua história. Olha para esse sofrimento tendo em vista toda a tua história. Olha para essa realidade tendo em vista a eternidade. Você pode se tornar um modelo. Você pode ser vista e lembrada desse modo. Você pode fechar a tua história aqui nessa terra passando por isso e passando muito bem, obrigada, vivendo bem,
com alegria, com esperança, com otimismo. Ou seja, não olha só para um ponto, olha para o todo. Quando a gente olha para o todo, e quando ao olhar para o todo a gente vai encontrando a verdade, o logos, esses desesperos tolos, torpes, infantis, eles somem. Poxa, que é isso? Tendo em vista a eternidade, o que importa é isso para a eternidade? É a frase que o Tanqueray vai colocar, né? Que é a frase própria do homem prudente. Ou seja, o homem prudente ele nunca vai absolutizar um valor relativo. Ele vai absolutizar o que é absoluto. O que é absoluto? O que é absoluto? A própria verdade é absoluta. A verdade em si. Deus. O que é absoluto é absoluto. Agora, todo o resto é relativo. Todo o resto está em função de, todo o resto aponta para. É um caminho, é um meio, não é um lugar de chegada, não é o último ponto, não é a última estação. Isso nos tira do desespero, olha. Né, tá? O que importa é isso para a eternidade. Isso faz com que os nossos sofrimentos se tornem, por exemplo, sacrifício. Porque de duas uma, ou sofrimento, não tem como, prestem atenção, a gente está fechando aqui a live. Ou o sofrimento se torna desespero, ou o sofrimento se torna sacrifício. É a equação que o Viktor Frankl faz, né, que vocês já conhecem bem. Sofrimento mais sentido, uma equação. Sofrimento mais sentido é igual a sacrifício. Você faz disso uma oferta, um ofício sagrado. Você faz disso algo que lhe promove, algo que te enriquece e enriquece o mundo. O sofrimento com sentido. A outra equação é sofrimento menos sentido, sofrimento sem sentido é igual a desespero. Desespero. E desespero o que é? Estamos vendo agora aqui em Viktor Frankl, é a absolutização de um valor relativo. É a atitude idolátrica que nós temos frente a algo. O desesperado é sempre um idólatra. Então, abramos mão dessa atitude idolátrica e busquemos preencher maximamente a nossa vida de sentido a partir de um olhar mais amplo, de um olhar para aquilo que realmente importa, colocando os meios nos seus lugares de meio. Não fazendo do meio a finalidade. Feito, senhoras e senhores. Bom, quero agradecê-los. Muito bom tê-los por aqui. Agora são 6h53. Fomos longe aqui com a live, né? 32 minutos de live. Ficou alguma questão? Alguém tem alguma pergunta? Algo que queira colocar? Vamos lá. Eu não preciso hoje sair tão às pressas. A molecada ainda tá de férias, né? Então, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar algo, fique à vontade. Esse final de semana nós temos o nosso presencial aqui em São Carlos. Nós temos aí mais de 200 alunos inscritos para o presencial. Teremos aqui na cidade de São Carlos. Nesse presencial estarão os alunos da turma 1 que já se formaram, os alunos da turma 2 que se formaram agora, né, há menos de um mês, os alunos da turma 3 da pós-graduação em logoterapia, alguns alunos da supervisão, enfim. Então vai ser um grande encontro, vai ser uma grande festa, né, aqui na cidade de São Carlos. Teremos um momento de formação, mas também momentos de conversa, de partilha, né? Tenho certeza que muitos que estão aqui na live estarão também aqui em São Carlos, né, nesse final de semana. Então, uma semana agitada, preparando, organizando isso tudo. Olha lá, boa, pessoal. Olha lá, tem um pessoal aqui que vai vir para cá. O Café com Frankl continua, tá bem? As próximas semanas aí, né, teremos os programas semanais, normais. O Francisco disse que já está preparando as botas para vir. Legal, que bom, meu caro, excelente. Divulguem depois a live, tá bem? Printem, levem lá pro teu Instagram, marquem depois, por gentileza, né? Deixem um comentário, assim que eu colocar no feed, deixem um comentário dizendo o que vocês acharam do tema, o que vocês acharam da live. Caso queiram, podem sugerir tantos outros temas. Na medida do possível, eu vou incorporando, vou integrando as questões que vocês trazem nas aulas aqui que temos no Café com Frankl, tá bem? Boa. Bom,
É bom tê-los por aqui. Qualquer coisa me tenham à disposição. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!